Boa noite a todos. Ordem do dia da 23ª sessão ordinária, dia 8/12/2025. Passaremos agora à chamada regimental. Anderson Daniel Ferrazoli. Presente. Cláudio Matos de Oliveira. Presente. Sérgio Donizete Nascimento. Presente. Antônio Aparecido Ramos. Presente. José Carlos Tirolo Júnior. Presente. Ataíde de Oliveira. Presente. Antônio Guica de Souza Júnior. Presente. Evandro de França Antunes. Presente. Jonas Marques de Freitas Filho, presente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta noite. Ata da 22ª sessão ordinária realizada em 1/12/2025. Coloco em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Vamos para a fase do expediente. Projetos apresentados pelo Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 037/25. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha o projeto de lei do Executivo número 037/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá providências correlatas. Projetos apresentados pelo Poder Legislativo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda supressiva número 058/25 ao projeto de lei do Executivo número 033/2025. O vereador Jonas Marques de Freitas Filho encaminha a emenda supressiva número 058/2025 ao projeto de lei do Executivo número 033/2025, que suprime parte da redação do projeto de lei do Executivo número 033/2025, que autoriza o poder público a outorgar concessão onerosa de uso de espaço público e de uso especial e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 012/2025. Os vereadores Anderson Daniel Ferrazoli, Antônio Guica de Souza Júnior e Jonas Marques de Freitas Filho encaminham o projeto de resolução número 012/2025, que altera a redação do capítulo do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina. Requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 077/2025. Requerimento número 077/2025, de autoria do vereador Jonas Marques de Freitas Filho, requer informações sobre questionamentos feitos por denúncia de possível atividade de comércio irregular. A Câmara Municipal de Bocaina recebeu uma denúncia sobre possível atividade irregular próximo ao lanchódromo da praça lá ao lado do Bosque Municipal, e é necessário retornar com esclarecimento ao denunciante, que por isso solicito as seguintes informações com relação à denúncia em anexo. Favor enviar cópia da lei citada na denúncia, se essa existe. Não conseguimos localizar a lei. É feita a fiscalização desse tipo de atividade de comércio ambulante próximo ao lanchódromo, porque ainda não foi tomada nenhuma providência com relação aos ambulantes próximos ao local citado. Eu só vou completar essa leitura do Guica. A gente recebe uma denúncia, eu só não vou citar o nome da pessoa, porque mas ela vem aqui. Então, se vocês... Eu vou pegar o saio da sessão, vocês vão acabar a sessão, então. Já avisei na outra sessão, então nós vamos acabar a sessão. Se vocês quiserem acabar, vocês acabam aí, então.
respeitar você, eu vou acabar a sessão, senão não acabava. Como eu estava falando, e agora eu espero que vocês respeitem, porque vereador ele tem que vir aqui de dia. Vereador vem ver projeto de dia, vem ler de dia. Não vem atrapalhar a sessão de noite. Tá? Vem ver o projeto de dia. Se você tem compromisso durante o dia, aí já passa a ser problema seu. Durante a sessão, você não vai atrapalhar a sessão. Você já atrapalhou na segunda passada e agora você não vai atrapalhar. Tá? Não. De dia você vem aqui como faz todos os vereadores. Você vem, mas você não vai atrapalhar a sessão. Você sempre deitou e rolou. E aqui você não deita mais. Aqui você não deita mais, não. Vamos. Como eu estava falando, o negócio é o seguinte. Houve uma denúncia e eu não vou falar o nome da pessoa, porque a prefeitura ela tem que ter fiscais que funcionem. Porque quando você abarrotam para dentro do lanchódromo, nós temos pessoas lá dentro do lanchódromo que vendem churros, põe lá no final, e essa pessoa ela colabora. Como eu tenho nome, eu tenho a Bini, eu tenho outras pessoas que vendem. Aí vocês vêm, botam na cara do gol, vocês botam na cara do gol, nego de fora vendendo churros. Cadê essa fiscalização? Nós temos aí esse monte de cargo político que coloca nego à frente aí que não tem condições de tocar. Viu? Vocês têm que ter seriedade para se fazer política no município. Coisa que vocês nunca tiveram. Vocês preferem abarrotar, atrapalhar o comerciante que ele é local e dar vantagem para quem vem de fora. E isso nunca foi corrigido. Por quê? Porque nós temos aí à frente cargos de favores, como sempre tivemos. Cargos de favores. Nós precisamos ter à frente de cargo quem tem a competência para tocar. Nós temos os fiscais da prefeitura que não servem para nada. Falo isso e bato no peito, não servem para nada. Porque nós temos aí a cidade abarrotada de lixo de couro, em tudo quanto é lugar. Ou sou eu que ouço essas reclamações? Só chega para mim? Nós temos calçadas abarrotadas aí, que nós não conseguimos sequer passar. E onde que estão esses trabalhadores, esses fiéis, né? Fiéis para receber, né? Para receber vocês são bons, mas para fazer o que vocês são pagos para fazer, vocês não fazem. Por quê? Vocês têm rabo preso com quem que vocês não podem falar? Coloco em discussão o requerimento número 077. Alguém quer fazer? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 077/25. Indicações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 120/2025, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando ao setor responsável para que providencie o retorno da farmácia municipal para o lugar que funcionava antes, no posto de saúde Dr. Eli Forzato, de onde saiu para que fosse feita uma reforma, que foi feita, está pronta, só que a farmácia não voltou, provocando irritação da população, porque precisa caminhar por um lugar mais longo para retirar os seus medicamentos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Outra indicação. Indicação número 121/2025, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando ao setor responsável para que providencie a retirada ou corte rente ao chão de todas as árvores secas e condenadas e também os tocos secos e altos existentes nas calçadas da cidade, que são centenas e, se possível, logo em seguida, fazer um novo plantio. Outra indicação aqui, indicação número 122/2025, da autoria do vereador Antônio de Guica de Souza Júnior, solicitando novamente ao setor responsável para que providencie uma nova camada de areia em todos os parquinhos da cidade, para que as crianças possam brincar com segurança e tranquilidade. Moções. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 014/2025.
Moção de aplausos, número 014/2025, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, a Jéssica Fernando Pereira Ritti, pelo magnífico trabalho que vem realizando com as crianças de várias idades no Espaço Prié, onde ensina balé e vários outros tipos de dança, sempre com dedicação e amor à arte, especialmente as crianças que são o futuro do nosso país. Coloco em discussão a moção de aplausos número 014/2025. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a moção por unanimidade. Ordem do dia dos vereadores. Consulta o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes. Referente... Não. Desculpa. Diversos. Informo que o parecer favorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal, exercício 2023, encontram-se na Secretaria da Casa, bem como em nosso site e na nossa página do Facebook. Mas não precisa se preocupar também que eles vêm procurar para falar. Ordem do dia dos vereadores. Consulta o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto aos pareceres das comissões permanentes referente à emenda supressiva número 058/25 ao projeto de lei do Executivo número 033/2025. Aquele que for contrário, que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão a emenda supressiva número 058/25 ao projeto de lei do Executivo número 033 de 2025, que suprime parte da redação do projeto de lei do Executivo número 033/2025, que autoriza o poder público a outorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos de uso especial e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Essa emenda é a emenda que eu estou fazendo em cima do projeto da concessão dos espaços públicos. Quando chega para casa aqui, 2 lugares que eles não denominam o que eles vão fazer. Então o vereador ele precisa entender o que ele está votando, e na maioria das vezes aqui se vota sem saber no que está votando. Então vamos lá. Eu faço essa emenda porque nós vem com o campo do Pedro Alexandrino fazendo-se a concessão. Concessão de quem e para quem? O munícipe, o pagador de impostos, tá? Se fizer a concessão para o Bisteca, então o Bisteca manda no campo e joga quem o Bisteca quer. Primeiro, para você mandar um projeto aqui, você manda o projeto explicado para dentro da Casa de Lei. Porque senão não dá para o vereador votar. Você denominar Espaço Vasco Marques, que é outro que você bate lavando. Concessão do Espaço Vasco Marques. Aí eu pego lá, eu pego um bem que não é meu através de concessão, eu pego um bem que não é meu, transformo aquilo lá em 2, 3 campos de beach tênis, que é a moda do momento, e alugo para o munícipe jogar. Quem fez a criança que cuide, meu amigo. Isso é do poder público, isso é do povo bocainense. Então não terceiriza a responsabilidade para ninguém, não. Vai lá e mostra que tem capacidade de fazer. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade a emenda supressiva número 058/2025 ao projeto de lei do Executivo número 033/2025. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 033/2025, que autoriza o poder público a outorgar a concessão onerosa
de uso de espaços públicos, de uso especial e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo número 033/2025. Consulto o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 034/2025. Aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 034/2025, que autoriza a permuta e de bens públicos terrenos urbanos por terrenos particulares localizado no território do município de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu vou fazer. Vira a câmera para a tribuna para mim. Essa é outra situação, que eu trouxe o Rafa, aqui o engenheiro, para que ele tivesse, eu acho que eu tenho até na minha gaveta aí uma listagem, né, dos bens que eu questionei ele, da prefeitura. Em alguns nós chegamos em um acordo, em outros não, dos terrenos. E aí a gente se depara com essa situação, que joga para dentro da Câmara Municipal também, que tudo teria que se passar por aqui. Esses terrenos que seriam feito uma permuta, seriam 15 terrenos, onde esses 15 terrenos eles vão virar 20 casas populares, que serão entregues de maneira gratuita à população. Primeiro, eu sou um cara que falo, defendo o que eu falo e bato no peito. Primeiro, vocês tinham que ter visto onde vocês vão fazer permuta de terreno, porque a casa própria é tão desejada, ela é tão, se sofre tanto para adquirir, e às vezes se passa uma vida e não consegue se adquirir. Aí nós vamos num bairro onde se venderam os terrenos para pessoas particulares, que fizeram financiamentos por 20, 30 anos para se pagar, e aí vocês vêm com um projeto da prefeitura para pôr do lado da casa desse cara que está pagando 20 casa popular de graça. Será que vocês não teriam que ter estudado melhor, ou vocês vão acabar com a qualidade do bairro? Ou vocês vão falar que não é bem assim? Passa onde foram entregues essas casas de graça, o jeito que vocês largaram, como vão ser entregues? A mesma patifaria que fizeram com as outras? As mesmas condições das casas? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que causa muita estranheza, a parte que nós vamos dar como permuta, vamos permutar, nós temos aproximadamente 20, mais ou menos uns 20 lotes no município, que é nosso, e vai permutar o que está na frente da casa do prefeito, vai permutar um terreno que essa família usou irregularmente, praticamente, a vida toda. Eu quero acreditar, e só vou votar favorável, viu, Sérgio? Por você, você sabe disso, e eu já conversei com você fora, e o que eu converso fora vale aqui também, porque você veio conversar comigo e a gente chegou num acordo, porque me causa estranheza, me cheira mal. Então eu quero que o senhor cobre, que daqui a pouco esses terrenos não estejam na mão do prefeito a troco de balela. Eu vou querer acreditar no seu Nilson Clemente, uma pessoa idônea, na família Clemente, que não faça esse acordo com políticos que não mereciam nem estar na política.
do jeito que agem. Então, causa estranheza esse tipo de projeto. Nós temos vários terrenos, mas colocaram em concessão o que beneficia o atual prefeito. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo número 034/2025. Consulto o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 036/2025. Aquele que for contrário, que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo, número 036/2025, que autoriza ao município receber em cessão de uso o bem imóvel que especifica. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo número 036/2025. Ordem do dia do julgamento de cassação. Passaremos agora ao julgamento do processo de cassação do mandato do vereador José Carlos Tirolo Júnior, referente à denúncia número 001/2025. Senhores vereadores, antes de iniciarmos o julgamento da denúncia número 001/2025, devo declarar que o impedimento legal do vereador José Carlos Tirolo Júnior, por se tratar de processo que envolve o seu próprio mandato, em observância ao princípio da imparcialidade e ao rito legal, peço a gentileza para que deixar o plenário nessa votação. Sendo assim, em atendimento ao que dispõe a legislação e para garantir a plena composição do plenário e o quórum de julgamento, convoco o suplente do vereador impedido, o senhor Antônio Carlos Raminelli, a tomar assento e prestar o compromisso regimental, que pelo visto ele não está presente. Senhores vereadores, tendo em vista que o parecer final da comissão processante número 001/2025, referente à denúncia número 001/2025, foi amplamente disponibilizado a todos os membros desta casa desde o dia 2 de dezembro de 2025 e, adicionalmente, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 2/12/2025, com o intuito de otimizar o andamento desta sessão de julgamento e dispensar a leitura na íntegra do referido parecer. Consulto o plenário se há alguma objeção e a sua apresentação de forma sintética, por resumo, pois o documento já é de conhecimento de todos. O que nós vamos votar agora, para que vocês entendam, é o parecer para que a gente leia de forma, os vereadores, para que a gente leia de forma sintética, resumida, porque já estaria disponibilizado. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Não havendo oposição, daremos prosseguimento com a leitura do resumo. A comissão processante, por meio de seu relator, concluiu improcedência da acusação
e opina pela rejeição do pedido de cassação de mandato do vereador José Carlos Tirolo Júnior. O voto da comissão para a improcedência se baseia em dois pilares principais da análise das provas produzidas nos autos. Fragilidade probatória. O relator aponta a fragilidade probatória das acusações apresentadas nas denúncias e ausência de prejuízo ao erário. Foi constatada a ausência de prejuízo à municipalidade. O parecer da comissão processante atesta que, após a instrução processual e a apresentação das alegações finais pelo denunciado, as provas não foram suficientes ou robustas para sustentar o pedido de cassação e que não houve dano financeiro ao município. Lembrando que a Câmara Municipal não está vinculada ao parecer da comissão. O plenário pode acatar ou rejeitar a conclusão da comissão. Votando sim pela cassação, rejeita o parecer da comissão e vota pela cassação do mandato, exigindo 2/3 dos votos do plenário. Votando não, contra a cassação, acata o parecer da comissão e vota pela improcedência da acusação. Concedo o prazo de até 2 horas para a defesa final, conforme o decreto de lei número 201/67, de acordo com o artigo 5º do inciso 6º, este prazo será dividido entre a comissão processante e a defesa, tendo cada parte 1 hora para sustentação oral. Concedo a palavra ao presidente ou relator da comissão processante para a manifestação da acusação, pelo prazo improrrogável de 1 hora. Presidente, o relator, vocês vão falar? Não eu vão vou falar? Eu sou o relator. Como relator da comissão processante, que tem como presidente o Anderson e o Cláudio Matoso, que como Anderson como presidente, o Cláudio Matoso como membro, ouvi e questionei todas as testemunhas, tanto do denunciante como do denunciado, sempre na presença dos advogados do Juninho, que também puderam fazer as suas perguntas. Posso garantir que foi um processo aí justo, sem vício, sem interferência de ninguém e tudo de acordo com a lei. Depois que tudo foi feito e dentro do prazo determinado, reuni com os demais membros da comissão processante para apresentar o meu parecer. Só que antes eu disse que ninguém era obrigado a me acompanhar, que votasse de acordo com a sua consciência e com justiça. E assim foi feito. Arquivaram o processo de cassação por falta de provas mais robustas e que não havia prova suficiente para retirar o mandato de um vereador que foi eleito democraticamente através do voto popular. Confesso também que não concordo com certas atitudes e também não sou de condenar ninguém por falta de provas, e foi justamente o que aconteceu. Só que o processo ainda não se encerrou e quem vai decidir se concorda ou não com o parecer da comissão processante em arquivar o processo será o plenário da Câmara Municipal com voto livre de cada um dos vereadores. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador denunciado, José Carlos Tirolo Júnior, ou ao seu advogado para a manifestação da defesa, pelo prazo improrrogável de 1 hora. Não querendo falar, coloco em votação a proposição de cassação do mandato. De acordo com o inciso 6º do artigo 5º do decreto de lei número 201/67, a votação será nominal e aberta, com o quórum de 2/3, chamo o primeiro vereador a votar na tribuna, que deverá responder sim pela cassação ou não contra a cassação. Anderson Daniel Ferrazoli.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Sou contra a cassação. Antônio Carlos Raminelli, que é o suplente, não se encontra. Antônio Guica de Souza Júnior. Não. No meu não tem, Antônio. Então vai. Antônio Aparecido Ramos. Não, vai na sequência. Acompanhar a sequência. Tá o Dadu e o Guica. Sou não contra a cassação. Toninho contra. Antônio Guica de Souza Júnior. Como o relator já manifestei, sou contra a cassação. Ataíde de Oliveira. Eu sou não, contra a cassação. Cláudio Matoso de Oliveira. Evandro de França Antunes. Boa noite a todos. Favorável à cassação. Jonas Marques de Freitas Filho. Eu sou favorável, até porque eu faço a denúncia, eu sou favorável à cassação e nas explicações pessoais eu vou justificar o porquê. Sérgio Donizete Nascimento. Boa noite a todos. Não à cassação. Vamos para a proclamação do resultado. Por 6 votos a 2, se mantém o mandato do vereador José Carlos Tirolo Júnior. Com os votos contrários de Evandro de França Antunes e Jonas Marques de Freitas Filho. Pode ir, por favor, Juninho. Considerando que a cassação exige um quórum de 2/3 dos votos de toda a Câmara e não foi atingido o quórum para a cassação, declaro o mandato mantido e determino o arquivamento do processo, nos termos do artigo 5º, inciso 6º, do Decreto de Lei número 201/67. Com a conclusão do julgamento da denúncia número 001/2025, convido o vereador José Carlos Tirolo Júnior a retornar ao plenário para reassumir o seu assento e dar prosseguimento aos trabalhos finais desta sessão. Prosseguimos agora para a fase das explicações pessoais. Alguém pretende fazer uso da palavra? Lembrando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, cada vereador disporá de 10 minutos para falar em explicação pessoal, não se permitindo a partes. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só vou dar umas explicações aqui das minhas indicações de hoje. A primeira, eu solicito, mais uma vez, não é a primeira vez, do seu prefeito, que determine o órgão responsável para que se faça uma limpeza geral e que se coloque uma nova camada de areia em todos os parquinhos da cidade para que as crianças possam brincar com segurança e tranquilidade. Os nossos parquinhos, além de estarem com sujeira, faz anos e anos que não se troca aquela areia, e que agora, no final do ano, nós vamos ter as férias das crianças, né? E os pais levam para brincar, então
É certo que a prefeitura coloque uma nova camada de areia, que não custa caro. Já falei aqui, pode ser uma areia de estrada limpa, que existe bastante aqui, ainda mais hoje depois da chuva, ali nas duas águas, o que existe de areia não está escrito. Então eu solicito mais uma vez, não é a primeira vez que eu faço isso, e a população me pede, eu tenho que atender a população, porque eu sou um fiscal da população, recebo para isso, mas só que o seu prefeito não atende. Eu já fiz até hoje, para vocês terem uma ideia, 50 indicações aqui na Câmara Municipal de Bocana, mandando para o seu prefeito. Sabe quantas ele me atendeu? Sabe quantas? Nenhuma. Então é isso aí, falta consideração com o vereador, porque as indicações que a gente faz é a pedido da população, não é brincadeira não. Então, eu solicito mais uma vez o seu prefeito que providencie, pelo menos, a areia e limpeza nesses parquinhos das crianças. Outra indicação que eu faço para o seu prefeito. Solicito também que determine para o Departamento de Saúde do município que traga de volta a farmácia municipal para o lugar que funcionava antes no posto de saúde Dr. Hélio Forzato, de onde saiu para que fosse feita uma reforma no local, o qual foi feita, está pronta, só que a farmácia não voltou, com isso vem provocando irritação da população, porque é preciso caminhar para um lugar mais distante para retirar os seus medicamentos. E além do mais, a prefeitura está pagando aluguel onde está ali, então prefere pagar aluguel e deixar a farmácia lá fechada do que trazer para o local de costume. O porquê? Ali a farmácia sendo em frente à Santa Casa, a pessoa já pega a receita e vai retira o medicamento, principalmente pessoas idosas ali, então retira o medicamento. Só que eles não enxergam isso. Outra indicação que eu faço para o prefeito, que determine o órgão competente que se faça a retirada, o corte rente ao chão de todas as árvores secas e tocos também na existência da cidade. Tem tocos aí dessa altura aqui, não sei, eles cortam e largam o toco lá. Então, peço para o seu prefeito que solicite do departamento competente a retirada de todos os tocos secos e árvores secas da cidade, para que a cidade fique mais bonita, mais alegre, né? Porque galho seco, árvore seca não vira nada. Então, foram as indicações que eu faço ao prefeito, e vão ver se pelo menos das 50 que eu fiz com mais essas 2, 3 de hoje, ele me atende pelo menos uma. Pelo menos uma, já fico contente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Boa noite, presidente. Boa noite, Guica. Boa noite, Vando. Boa noite, colegas. O ano escolar terminou. E eu estou muito preocupado com a escola Maristela. Aquela escola lá precisa de uma limpeza geral. A quadra dela, em cima, está cheio de ninho de pombas. O chão da quadra, cheio de cocô de pombas. Atrás da escola tem uma carreira de pé de mangas, cheio de galho e precisa fazer uma poda. À frente da escola, precisa fazer uma poda de gramas. Existem paredes precisando pintar. Aquela escola não tem condição de voltar às aulas em fevereiro. Aquela escola precisa de uma limpeza geral. Muitas vezes foi falado, a gente pediu, mas a desculpa é que não tinha dinheiro. Mas agora começou as férias, acabou o ano de aula, e espero que aproveite esse prazo que a gente vamos voltar às aulas só em fevereiro para fazer essa limpeza naquela escola. É de fundamental importância que se limpe aquela escola para voltar de novo às aulas em fevereiro. Não tem condição de ter aula em fevereiro naquela escola se não for feito esse serviço. Muito obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador? Eu vou fazer o uso da palavra. Ô Matoso, parabéns pela sua preocupação com a escola Maristela. Esse assunto eu jogo no grupo de vereadores lá, no grupo da Câmara Municipal, e você me responde lá que já estavam tomando as devidas providências, como também deviam estar, né, com a psicopedagoga que o senhor pediu em janeiro e até agora também não contratou, não sei o porquê, né? Vocês que estão lá direto, vocês podiam responder isso aí para nós, porque o município precisa da profissional para trabalhar e até agora nada, é só balela.
preocupado com a escola Maristela, você pode ter certeza que o prefeito que aí está, ele não está preocupado com nada de escola Maristela. O que ele está preocupado é mandar quem serve para trabalhar embora e cumprir com promessas de campanha. Porque nós tivemos o Joy aí, semana passada, sendo desligado e sendo contratado o Wilson Aparecido Ruiz, né, que já vão subir a portaria dele. Nada contra ninguém, você contrata quem o senhor quiser. Mas a verdadeira preocupação dele é cumprir o que ele prometeu em campanha. Pelo menos isso ele está sendo homem, não dá para se falar. Se ele prometeu, ele tem que cumprir mesmo. Porque o homem, se ele falou, ele tem que cumprir. Então, eu acho assim, eu não concordo com esse tipo de política. Para mim, não vai entrar nunca na minha cabeça que a política ela tem que ser maneira feita com troca de moedas. Porque nós tivemos Leão, ó, que veio aqui nessa tribuna. Ninguém é obrigado a vir aqui. Ninguém. Mas vieram aqui para catar o prefeito, pedindo que o prefeito voltasse. Depois que acomodou tudo para mim, o prefeito que está aí é o melhor do mundo. É o melhor cara. Por quê? Porque eu pus o meu cavalo na sombra. Não. O cavalo que tem que estar na sombra é da população. Quem tem que ter um remédio no posto de saúde é a população. Quem tem que ter os atendimentos da psicopedagoga que o município precisa são as crianças. A escola do autismo, que a política do bem falou que ia montar no Pedro Alexandrino, cadê? Cadê o senhor Kiko Daneleto? O senhor apareceu em véspera em eleição, né? Cadê? Mostra a cara. Eu acho que o senhor não está nem podendo mostrar as caras, hein? Se o senhor mostrar as caras, eles vão catar. Então, eu acho que é bom o senhor ficar onde o senhor está mesmo. Viu? Então, fazer política não é isso, gente. Fazer política precisa ter seriedade. Enquanto nós não tivermos seriedade na política, nós vamos ter uma cidade que não funciona. Não funciona. Eu não tenho que fazer esquema com ninguém. Viu, meu amigo? Não é para você e nem para aquele, é para todos. É para todos. Como você fala, né, Bisteca? Que houve o questionamento do pessoal do câncer. Ah, falei e assumo que eu falo. Assumo que eu falo. Para você dar uma van para o pessoal do câncer, você tem que dar condições para um pai ir trocar com a mãe, com uma criança estando internada. Mas aí liga para o senhor para começar, o senhor não atende. Senhor prefeito. E quando não, para o pai, para trocar lá não tem. Mas para levar o hip hop dançar em São Paulo, vocês catam o carro daqui, vocês pagam hora extra de motorista particular, e do motorista da prefeitura e vai. Não sou contra, já deixo claro, não sou contra hip hop, futsal, vôlei. Eu acho que vocês têm que atender todo mundo. Mas quando um pai precisa trocar, vocês falam que não dá, meu amigo. Aí vocês colocam um carro oficial na porta de cadeia, na porta de clínica de recuperação. Vocês estão de brincadeira com a população. E nós, como vereadores, sendo palhaço desse povo. Porque se nós tivéssemos união aqui, eu queria ver se você faz. Não faz, meu amigo. Não faz. Ou você faz para um, ou você faz para todos. Se não der para atender todo mundo, não atenda ninguém. Porque ninguém é diferente de ninguém. Ele sabe, o prefeitinho que aí nós temos quantas pessoas esperando em fila de cirurgias. Quantas pessoas que agonizam em fila de cirurgia. Mas para amigos da mãe do senhor, o senhor pagou particular, né? O senhor pagou não, né? O senhor fez a Kellen pagar, né? Enquanto ela era, de tanta pressão que o senhor fez nela. É esse tipo de política que não dá para fazer. É esse tipo de política que nós temos que acabar. Porque se eu fizer para você, eu tenho obrigação de fazer para o outro. Se a fila para a mãe do fulano é esperar, para a sua também. Não tem dois caminhos, a política ela só tem dois caminhos. Não existe política de cima do muro. Ou nós estamos aqui ou nós não estamos. Entendeu? Não dá para se fazer política em cima do muro. Se funcionou uma vez em Bocaina, nesse mandato não funciona mais. Porque nós vamos tacar pedra e nós vamos derrubar. Em questão, a cassação, por favor, solta para mim. Respeito, viu, Dan? Dan, Matoso e Guica, que foram os três da processante, eu respeito. Mas eu quero passar. Pedreiro.
Vamos lá. Olha onde colocaram esse coitado. Olha onde colocaram esse coitado, um cara que acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar. Olha a situação que enfiaram ele. Olha o que uma ligação de telefone faz ainda. Olha o que uma ordem que vem de cima para baixo faz. Colocaram. Aí ele fala que ele se sentiu ofendido, que eu cheguei maltratando o operador. Simplesmente cheguei, pedi a guia de recolhimento para o operador, ele falou que não tinha. Eu falei, então você desliga a máquina para mim, que a máquina vai sair com a polícia. Fui, liguei para a polícia e foi o que aconteceu, desenrolar. Eu nem vou, a palavra que ele fala ameaçado, eu vou defender ela, para nós não perder tempo, eu vou defender ela na fala do maquinista, que vai servir para os dois. Põe para mim. Vamos lá, né? Primeiro, de quem ele recebe a ordem? Gerson, do superior dele. Resta saber quem mandou o Gerson, porque essa autonomia ele não tem. Resta saber se é aquela ligação, né, a famosa ligação do membro superior, do Todo-Poderoso. Vamos lá. Para começar, o senhor é mentiroso. O senhor é mentiroso. Você devia ter vergonha como operador de uma prefeitura, vir e mentir. O senhor é mentiroso, falar que você subiu. Esse terreno foi feito, foi visto para se fazer esse serviço no sábado. O senhor é mentiroso. 7h20 o senhor não estava na obra. Primeiro, você deveria ter vergonha na cara, coisa que você não tem, eu acho. Porque um homem, eu vou falar, por todo lugar que eu andei, e nos momentos difíceis da minha vida, eu aprendi a pegar na mão de homem. Por isso que eu faço questão de pegar na mão de poucos. Que eu não gosto de pegar na mão de quem trai. E esse cara é mentiroso. Ele é mentiroso, porque ele não estava na obra 7h20. Se eu passei 8h15 a máquina não estava, então para de mentir. Joga-se limpo com a população. Fala-se a verdade. Olha, eu recebi ordem, eu cheguei tal hora e ponto, acabou. Não proteja quem está errado. Na vida só se ferra em proteger quem está errado. Viu? A ordem veio de cima. Senta aí, negão, está sentado o Ataíde e fala toda a verdade. Não venha não querer encobrir erro. Não venha encobrir erro com mentira. O senhor falar que foi ruim, né? Foi uma experiência ruim para o senhor. Ruim está para o povo que não tem o básico. Ruim está para o povo que não se tem remédio em farmácia. Aí você tem o quê, rapaz? Você vem falar que está ruim? Ah, meu amigo, você tem que primeiro respeitar a população e segundo, você precisa ser mais homem, coisa que nesse depoimento você não foi, você não passou de um mentiroso. Pode prosseguir para mim.
Vamos lá. Sou chefe da garagem, ocupo o cargo onde eu denomino o que faz e o que não faz, e eu não conheço a lei. Eu tomo conhecimento da lei só hoje, uma lei de 1973. E eu vou longe, hein? Eu vou longe. Olha, eu não sei por quantos anos o GEL está na prefeitura, mas eu creio que por uns 30, eu acredito aí, deve ser. Se não for, não está muito longe disso. Para que eu vou pôr a minha reputação em jogo pelos outros? Mas eu não ponho mesmo, meu amigo. Eu não sento nunca para mentir. Mas não venho mesmo. Se eu recebi uma ligação, seja de quem for, você vai assumir o que você ligou e pediu para mim fazer. Foi você que mandou a máquina lá, seja prefeito, deputado, presidente, tem que ser homem e assumir. Falar, meu amigo, eu mandei a máquina porque fulano de tal pediu para que a máquina fosse. Bata no peito, fale a verdade. Um homem tem que falar a verdade. Não dá para ter meias conversas. A lei ele não conhece. Será que para o pobrezinho é o mesmo tratamento? A máquina vai também para recolher depois? Faço uma pergunta, temos 3 da população aí. Não vai, né? Não vai. Não vai. Não houve dano ao erário. O município não teve prejuízo. Por que será que o município teve prejuízo? Porque o Jonas foi lá e denunciou e posteriormente foi feito o pagamento? Até o momento o município tinha prejuízo? Sim. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Eu vou deixar uma pergunta para o seu Gerson, que é o chefe da garagem. Eu não posso afirmar. Você sabe do que eu estou falando? O Dan sabe do que eu vou falar? Porque essa denúncia ela não chega só em mim. Mas de maneira respeitosa eu vou perguntar para o Gerson, Donizete Ramos, né? Eu vou perguntar de forma respeitosa se o senhor tem conhecimento, traz para nós a verdade, mas traz ela a verdade só uma vez. Se o senhor tem conhecimento de funcionário aí dentro da garagem, que o senhor, segundo denúncia, e eu estou fazendo uma pergunta para o senhor deixa abrir o ponto e rebocar a casa particular o dia todo. O senhor pode responder isso para nós? Porque não é uma, não é duas, e eu vou falar. O senhor não pôs a reputação do senhor de 30 anos de prefeitura, porque nós só não pegamos esse acontecido, né, porque a denúncia chegou depois. A denúncia chega na parte da noite. Então eu estou fazendo a pergunta para o senhor. Olha que briga que eu vou comprar pelos outros. Meu amigo, Dan, meu amigo, eu tenho que bater no peito e defender o que é correto. Funcionário nenhum tem o direito de abrir o ponto. Esse sim dá prejuízo. Esse sim, viu, seu Gel? Esse dá prejuízo ao município. Porque ele ganha de nós para rebocar a casa dele particular. Responde para nós. Mais algum vereador? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plateia presente. Bom, primeiramente, eu só queria falar, amanhã, no horário de meio-dia, vem os assessores do presidente nacional do Partido Republicano, do meu partido, partido de demais vereadores, do Toninho, do Ataíde e do Sérgio Bistec. Do Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, do governador do estado. Vai estar aqui meio-dia, fica o convite para todos, né? Fica o convite para os vereadores também estarem presentes. Eu queria agradecer à comissão, em primeiro lugar, pelo trabalho que foi feito e que foi apurado, que sim, estava tudo correto. E não é só a falta de prova, mas estava tudo correto. Agradecer os votos que eu tive para permanência e demonstrar
que não foi fácil esses dias, porque eu nunca esperava passar por isso. Eu estou aqui na Câmara, eu disputei a primeira eleição em 2004. Em 2005 eu comecei como vereador. E eu tenho a total noção do caráter ilibado que eu tenho, da honra que eu tenho, pelo nome que eu tenho a zelar, a profissão que eu tenho. Então, por isso que eu queria agradecer aos votos. E não desejo para nenhum outro vereador passar por isso, por uma coisa errônea da forma como foi contra a minha pessoa. Se cometer um erro, o vereador, eu voto até para caçar também. Não, como já no passado teve vereador que errou aqui e não deixaram chegar nesse ponto de cassação. Mas o vereador errou, sumiu da cidade, tinha que ter sido cassado. Mas naquela época não conseguiu, porque o prefeito, né, tinha o poder e precisava do voto do coitado. Mas eu... Que de coitado não tem nada, né? Na época, depois, quando entrou, se perdeu mais do que a vida dele, sei lá, né? É triste. Eu queria defender, inclusive, aqui, o Júlio, senhor presidente, no depoimento dele, porque ele foi, sim. 7h10 da manhã, eu não esperava, a gente já vinha conversando, eu tinha conversado até também com o Valdir Marangoni, que era anterior do GEL. E ele, 7h10, o GEL me ligou para falar de um terreno de um cliente meu que precisava ser feito o serviço, e 7h10 da manhã não está aberta a prefeitura para fazer o recolhimento. E desde o princípio eu já tinha avisado que o GEL pediu para mostrar o que teria que ser feito, mas eu falei desde o princípio que eu precisava fazer o recolhimento, tanto para o GEL quanto para o Júlio. E o Júlio foi. 7h10, 7h15 da manhã nós chegamos lá. O menino, o Nelson, ele ficou nervoso na hora ali, e o nome que ele queria falar era Juninho, mas Juninho não era Juninho Tirolo, era Juninho Deville. Era Jonas Amaral, né? Ele só foi mal orientado. Não foi mal orientado, porque ele contou somente a verdade. Ele contou somente a verdade, presidente. E quem teve o prejuízo foi o Antônio Carlos Devitte Júnior. Por quê? Porque ele recolheu 1 hora de máquina e 3 caminhões de terra. Não foi realizado o serviço e não foi entregue o caminhão de terra. Então a prefeitura está devendo para ele. A prefeitura vai ter que pagar o menino. E teve o prejuízo o menino. Não desejo isso para ninguém. E vou além. Vou propor aqui, eu acho que tem que ser proposto, devido a esse acontecimento, mudar a lei. Não vamos ser hipócritas aqui, porque o nego paga 1 hora de máquina e faz 50 em serviços por aí. Então quem falou direito aqui foi o Valdir Marangoni, que sentou ali e falou: é um absurdo como se cobra. Cobra orímetro. Quanto que fez de hora para tal lugar? 10 horas? Vai pagar 10 horas, não 1 hora. Sem conta para ficar com a máquina lá o dia inteiro. Parabéns. Eu acho que os 9 tem que fazer isso aí. Ou não faz mais serviço para ninguém. Para ninguém. Põe uma lei. Juninho, só faz serviço pro grande. O pequeno precisa de um caminhão de terra, ele não recebe. Exatamente. Ele não recebe. Operador vai para dentro de fazenda para receber alguma coisa. Chefe, eles não pedem de uma leitoa agora, eles pedem de 2, 3. E isso eu tenho aqui, ó. Questiona eu se eu estou mentindo. Então, eu sei que o senhor tem. Então, faz. Vamos corrigir isso daí. Eu não queria propor, porque vai parecer que, nossa, né? Mas proposta de todos, dos 9. Porque é muito ruim isso daí. A máquina trabalhar realmente para os grandes. O pequeno que precisa. Inclusive, eu não vou propor isso, porque eu não sei. Mas essas pessoas, presidente, que faz casa popular, eu acho que deveria de ter até algum benefício. A prefeitura tem que ajudar, porque casa popular a prefeitura não faz. Quanto tempo já faz que ela não fez nenhuma?
Agora vai começar. E o que faz é lá o Santa Terezinha lá. Pessoas pagando quase R$2.000 de prestação. Então, depois eu acho que a gente deveria de conversar para colocar, para arrumar essa situação. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos. Tá? Juninho, contem comigo. Você me dá licença um minutinho? Então, certo seria, a pessoa vai lá na garagem, faz o pedido para trabalhar, as horas que as máquinas foram lá e executaram, manda para o cara falar, você fez tal hora, né? Para não ir lá requisitar, por exemplo, 1 hora, e depois o trabalho fica em 2, 3. Mas aí, ô Guica, Oi. aí que eu acho que entra e deve ter meios, que é esse orímetro que o Valdir falou, viu? A máquina ela sai zerada e quando ela voltar, você tem X hora para acertar. Mas se eles tiverem um caminho para burlar, eles burlam, viu, Juninho? Eles burlam porque eles não valem nada. Eles não querem seriedade. Viu, meu amigo? Usou, você paga. Viu? Vai no Landinho Massambani e pede pro Landinho, paga 1 hora pro Landinho e pede para ele trabalhar meio-dia para você. Ele vai? O pé de boi vai? Não. E troco de voto vocês vendem a mãe. Troco de voto vocês vendem a mãe. Eles falam o que eles quiserem com a máquina pública. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Gente, nós temos sede de 20 anos. O Toninho indo para 32. Gente do céu, chega. O basta tem que partir daqui, gente. O basta tem que partir daqui. Nós não podemos estar na mão desses caras aí que pouco contribui com a cidade, viu? Pouco. E é quem mais se beneficia. Quem é o coitadinho que briga ali, esse não tem. Esse não tem um remédio, esse não tem um médico, esse não tem um caminhão de terra, e para os outros ele abre a perna. Esse tipo de fazer política em Bocaina, ele precisa ser erradicado do mapa. Se é para um, é para todos, se não é para ninguém, é para ninguém. Não é para esse ou para aquele. Então, fica colocado, e se a gente conseguir fazer esse tipo de lei, como a gente vai conseguir fiscalizar, e nós vamos ter que estudar o que dá para ser feito na máquina, mas eu acho que seria uma boa. Obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas, plateia presente, boa noite. Quero parabenizar as comissões, parabéns Guica pelas palavras, o Dan, o Matoso. A gente acreditava e tinha certeza que no final do julgamento seria isso. Conheço o Juninho, como conheço a todos, defenderia qualquer um do mesmo jeito, uma pessoa idônea, quanto tempo aí, e não precisa dessas coisinhas. Eu acho que fica chato. Eu sei o que o vereador passou esses dias aí, esses meses. Não é fácil porque eu acompanhei de perto. A respeito do assunto das máquinas, nesse setor a gente pode falar que a gente trabalha e sabe um pouco. A máquina deu partida na garagem, a hora já é do Dan, do Bisteca, do Matoso, deu partida, está virando a hora. Chegou lá, fiz 1h30. Olha, eu terminei aqui, deu 1h30, desce lá e paga 1h30. Entendeu? Tudo por orímetro, tudo certinho. Isso não só caminhão, não só terra, não só... todo tipo de maquinário que presta serviço para terceiro no município. Deu partida na garagem, é aquilo que o presidente disse. O Landinho deu partida no caminhão para levar a terra, está incluído já. Se for na máquina, a mesma coisa. Então, eu acho que tem que funcionar desta forma. Parabéns aí para todos que deu essa ideia, eu também concordo, e é assim que funciona. Até assunto de combustível também tinha que ser dessa forma. Ô Toninho, só para te complementar, que nem nós fala de terra, rapaz. Nós temos um operador que eles querem mandar dentro da garagem municipal. Viu? Nós temos um operador que eles enchem o rabo de depósito de material de terra. De terra.
E o pobre, aquele cara que tem um alicerce para puxar para a carriola para dentro, eles não levam, Toninho. E eles levam 30 caminhão num depósito. Gente, está invertido em Bocaina. Está invertido. Por isso que fala, o Jonas fala demais. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. E são poucos que falam a verdade. Viu? Não tem que proteger. Eu acho até que nesse caso aí, como se cite a pessoa mais humilde, vamos citar o exemplo aí das casas aí, de Minha Casa Minha Vida. Eu acho que aí entra até o setor social, né? O dono da casa, olha, eu preciso de meio caminhão de terra. Gente, essa pessoa você tem que levar esse meio caminhão de terra para ele, de graça, e recolher para ele. Entendeu? Então, ele ser isento. Isso que eu estou dizendo, de graça para ele, isento disso aí. Um levantamento social para isentar esse tipo de pessoa. Aquele sitiante lá que tem uma vaca, um cavalo e uma horta que ele sobrevive daquilo. Gente, então tem que ver os dois lados da moeda. Outro assunto que foi questionado pelo presidente e pelo Matoso a respeito da escola, das escolas, né? Que nós visitamos todas, tiramos foto, o Bisteca estava junto, o Matoso, fizemos um relatório. A gente tem que ser justo, algumas vezes eu não pude ir, o Sérgio não pôde ir, mas sempre fomos em dois. A comissão nunca, dos três da comissão de saúde, educação e assistência social, nunca deixamos, sempre fomos em dois. E a maioria das vezes até em três. Tiramos foto, falamos, fomos no Pelexandrino. Agora, o que mais a gente tem que fazer? Tiramos foto, conversamos, fizemos um relatório do Legislativo, encaminhou para o Executivo, como o vereador Guica disse, fez 50 indicações, não atendeu nenhuma. Então fica difícil, gente. Vai falar, o Toninho não faz indicação. Gente, eu estou vendo o que o Guica está fazendo. É perder tempo, viu? Entendeu? Mas a gente faz para dar uma satisfação para a população, né, Toninho? Faz de boa vontade. De boa vontade. Na rua. Mas fica difícil. Eu vi um vídeo do Dan, todo sábado eu pego o lixo da fazenda que eu trabalho, lixo doméstico, separo no caminhão, o que é galho, eu vou lá no lixão, porque o Valdir fez um trabalho muito bonito lá. Aonde é galho e entulho. Existe a placa. E na outra parte é lixo doméstico. Então, Dan, eu saí por trás, onde você filmou. Dá vergonha. Você passar atrás do Zé Tonão, e lá onde você passou, Dan, lá na curva, lá em cima, onde chega na vicinal ao Bariri, Bocaina, Bariri, é um lixão a céu aberto. Gente, e eu fui lá o dia que limpou. Daí 10 dias estava do mesmo jeito, Dan. Daí 10 dias estava do mesmo jeito. O povo não colabora, né? Ali tinha galho, tem couro, tem animal morto, tem entulho, tudo misturado. Você limpa lá na avenida, no fim da Avenida Centenário, lá em cima. No começo foram lá, puseram terra, taparam aqueles buracos que eram feitos, aonde a máquina chega e tira, cada vez que tira o lixo, tira a terra, vai ficando uma poça d'água. Até no começo da administração, aterraram umas poças, está tudo aberto de novo. Está tudo com lixo de novo. Então, é triste. Como o vereador Guica disse, todo mundo aqui, eu tenho certeza, que pensa da mesma forma. Hoje, dá vergonha de falar que a gente é vereador em Bocaina. Hoje eu vim à tarde, aquela firma que está trabalhando lá, a terra desce tudo até aqui embaixo, no velório. Agora, hoje está sinalizado lá, depois do acidente lá, fecharam em cima, fecharam embaixo, fecharam tudo. Né? Eu até falei, aquele asfalto, acho que tem mais de 30 anos. Um dos asfaltos de Bocaina que nunca deu problema foi a Avenida do Cemitério. Né? Agora cortou no meio, vamos esperar se essa firma faz o que tem que fazer. Hoje eu passei lá onde eles abriram, porque eu não entendo de asfalto, hein? Estou falando o que eu vi, mas já não é bobo. Cortaram uma canaleta, tipo uns 2 metros, que vai descer a tubulação de escoamento de água, e fizeram concreto embaixo. Não é concreto que vai embaixo, é brita, tem que ser compactado, para depois vir a camada de asfalto, que eu entendo. Lá está feito de concreto, e depois você passa uma camada preta, que se passar um cavalo e pisar, afunda. E aí vai sobrar para quem? A hora que a firma foi embora. Só para quem? Só para o município. O município quebrado, pode falar que o município de Bocaina quebrou.
Acredite quem quiser. Quebrado, não consegue fazer mais nada, né? Tem projeto de lei aqui, aquele das árvores lá, que dá a praga na laranja. Cadê? Ô, Toninho, só para te complementar, tudo que nós fizemos esse ano aqui, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Não se cumpre nada. A lei da caçamba que nós votamos. Eu ia falar agora. Tá? Eu ia falar agora. Tá funcionando? Viu? Cadê os trabalhadores? Cadê esses fiscal, Toninho? Tira do café, tira da sombra, viu? Vai pra rua, meu amigo. Ainda o presidente no começo falou, vamos fazer uma emenda que o fiscal não quer trabalhar, vamos mudar. A Câmara veio, fez a emenda, mudou. Não mudou nada, gente. A Câmara já fez, não existe caçamba, não existe nada. Ninguém vê do que você fala, do que o Guica pede para tirar os tocos, acho que você vai falar, e da planta, dessa planta. Tá, viu? Qual o plano de ação? O que mandaram para nós? Quando vai começar? Viu? Porque a lei está aprovada, meu amigo. A lei é aprovada, você tem que exercer. Viu? Aí fala assim, mas eles são chatos. Se eu chegar numa obra, falar, viu, vem cá, você não pode fazer isso aqui, fazer dentro. Viu? Aí, o Juninho é chato, a Thaída é chata. Viu? Chato é vocês que não faz valer o que é lei. Então... Vocês são muito ruins. Mas para ser ruim, mas vou falar, esse executivo, para ele ser ruim, mas ele precisa melhorar bastante. Mas ainda ele vai continuar sendo ruim. Então eu digo assim, né? Até um dia eu estava conversando com o Tamura, eu disse assim, existe tanta leis no país, que se 20% dela fosse cumprida, isso aqui era um paraíso, gente. Não se cumpre lei, não se cumpre. Que dia que você vê um fiscal atuando, fazendo, lá onde o Dan passou, você viu alguém passar por lá? Acho que passou nós dois lá, entendeu? Aí vai lá, pede para fazer a limpeza, porque vai passar vai vir o deputado, vai lá, limpa, no outro dia está tudo sujo, ninguém pega quem jogou, e assim vai, vira uma corrente sem fim. E gasto desnecessário. E coloca sujeira na rua do centro. Fica? Mas isso que eu estou fica? dizendo. Olha... Não fica, nego. Então... Eles vêm. Festa de São João, eles pintam até o pé do Cristo lá em cima. Se bobear, eles pintam o Cristo inteiro. Mas aí entra naquele assunto, né? Não desmerecendo a diretora agora aí, a Maria Helena, tudo, mas tínhamos um diretor de qualidade, seu Valdir, que foi trocado por promessa de campanha, né? Foi mandado embora pelo vice-prefeito. Aí fica difícil, né? Até hoje, falando do Valdir, ele levou uns produtos nas estradas municipais, aí eu falei, Valdir, como você conseguiu esse produto, né? Esse produto é um resto de concreto, porque antigamente o pessoal vinha entregar as concreteiras, vinha entregar concreto, e eles saíam beirando a pista e faziam a lavagem daqueles caminhões. Hoje o meio ambiente proibiu, não pode fazer. O que eles fazem? Eles voltam para a concreteira, que é a indústria, lá eles fazem a lavagem daquele caminhão para pôr outro concreto. E ali fica aquele resíduo, é areia, pedra e cimento. Eu estou indo buscar, onde o Valdir falou, e estou pondo na estrada municipal. Porque senão, perua da escola não chega na fazenda que eu trabalho. A ambulância não chega. Se chover esses dias, eu pego algum de vocês aqui e levo lá. O Ataíde sabe que ele já passou por lá. Eu estou indo buscar esse produto, o Valdir falou. Porque é lixo para a mulher lá. Ela agradece se você for buscar. Ela carrega o caminhão da fazenda e eu venho com esse produto. Estou fazendo a estrada municipal, do trevo do Pedro Alexandrino até na entrada da fazenda, com esse produto que fica um asfalto. Depois que ele seca, fica um asfalto. Você tem que só catar umas pedras que vem no meio, que não tem jeito, que endurece muito, mas é um serviço perfeito. O Valdir, ele tinha 3 concreteiras para pegar esse produto. Agora eu estou indo buscar particular. O Valdir tinha caminhos. O Valdir é um cara que eu vou falar para você, esse sim é um prejuízo ao município, e nós ter o Valdir dispensado pelo vice-prefeito, não. Aí é para acabar, né? Sabe o que ele estava mexendo? Acho que ele tinha comentado até com o Juninho, a respeito do imposto da Raiz. Ele falou para mim que ele ia trazer para a Bocaina, eu acho que deve ter falado para vocês também. Ele estava mexendo com isso, porque ele falava que era um absurdo a indústria no município e a arrecadação ficar em Piracicaba. Não fica no município de Bocaina. O Valdir foi até lá
na diretoria lá em cima, brigar para trazer isso para o município. Ô Toninho, ele teve reuniões em São Paulo, isso eu posso falar que eu estava bem por dentro desse assunto, e o caminho era curto para se conseguir de novo. O caminho era curto. Ele tinha os caminhos. É como um jogador que joga a bola, ele sabe os atalhos do campo para jogar. O seu Valdir era um cara desse. E nós tivemos um prejuízo enorme em perder o seu Valdir. Tanto é que na Barra conseguiram. O Valdir já tinha ido na Barra ver a forma que tinha se feito para conseguir. A Barra conseguiu a arrecadação da Raizen e aqui vai tudo embora. Ô Toninho, outro trabalho, completando o que você está falando, eu estou só te cortando para completar. Nós temos no município, que era uma outra coisa, a planta genérica do município que ele estava mexendo, viu? São situações que, se a gente trazer a conhecimento da população, o que é pago de imposto em determinadas áreas, que os chefes, né, os amigos do rei levam vantagens, é vergonhoso. Nós temos condomínios na cidade que pagam menos imposto do que o Vitório Marangoni. Acreditem em vocês se vocês quiserem. Entendeu? Com áreas enormes. Aí faz-se um condomínio fechado, vende-se como um lote de condomínio fechado, o Juninho sabe o que eu estou falando, e empurra o BO para o município, recebendo isso de imposto. Meu amigo, se a criança é minha, a educação é do meu jeito, vem aqui. Essa planta genérica aqui nós vamos mudar. Essa planta genérica, aí é fácil, aí eu dou risada, aí eu voto mesmo. Vocês votam, a vantagem que vocês têm mais que votar mesmo. Bom, por enquanto é só, presidente. Boa noite a todos e obrigado. Mais algum vereador? Mano. Foi que vendeu o São Judas e São Francisco. Então eu espero que esse bairro novo saia antes do Campos Prados ser vendido. Eu garanto para você que não vai ser. Não vai. E a questão da escola, só para essa questão. A Jesuína lá, eu faço, eu sou frequente ali. Rapaz, tem que dar uma sugestão lá. Pelo menos no horário de saída. Não, essa reclamação é... Não, mas aí eles foram ali perto do Edinho Mobilão, eles foram lá, aquela rua que desce da casa do Janela, eles colocaram contramão, porque lá é muito fluxo. Lá tem carro pra caramba, é demais, sabe onde estou falando, né, Taíde? Ali colocaram, mas é que ali também o movimento que tem ali é demais. Lá na escola que não tem. Lá, olha onde nós estamos, gente, pelo amor de Deus. Nada mais havendo a tratar, dou como encerrados os trabalhos desta noite, comunicando que a próxima sessão será realizada em 15/12/25. Boa noite a todos. Eu queria só fazer um comunicado, como ele colocou essa ideia dele de falar da escola, muito bem-vinda, mas para quem que nós abrimos espaço? Para o Marcílio, né? Foi o dia que ele falou na sessão. E o Tamura me chama no outro dia de manhã que nós não podemos deixar o povo falar em sessão. Eu não sabia, falou e hoje eu não quis te cortar, mas eu estou... Então, quando for assim, eu vou pedir a gentileza da gente terminar a sessão e depois conversar. Por quê? Porque o regimento da casa, ele não permite que a gente abra, a não ser que venha na tribuna livre. Boa noite a todos.